Fala meu milheiro, fala minha milheira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar quais são as formas que temos de acumular tanto pontos como milhas. E principalmente para você que é iniciante, você vai entender que o seu cartão de crédito ele é apenas a ponta do iceberg e como é que a gente pode estar acumulando de diversas formas inteligentes, principalmente através dos seus gastos. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu vou te convidar para você se inscrever aqui embaixo, para você também ativar o sininho, para você não perder nada sobre o mundo das milhas. Então, vamos começar esse vídeo, né, entendendo primeiramente qual que é a diferença entre pontos e milhas. Porque todo mundo fala muito sobre milhas e ninguém explica essa diferença, que era uma diferença que eu errava lá atrás, principalmente junto com os meus pais, e eu vou mostrar para você que a gente podia ter viajado aproximadamente o dobro do que a gente viajou. Então vamos lá. Qual que é a diferença de pontos para milhas? Pontos, eles são recompensas de programas de fidelidade de instituições financeiras. Por exemplo, a Livelo, ela é o programa de fidelidade do Bradesco, do Banco do Brasil. Então, ele é um programa de fidelidade que te remunera em pontos. Então, toda vez que a gente pensar em pontos, estamos pensando, por exemplo, em pontos Esfera, estamos pensando em pontos Livelo, tá? Que são programas de fidelidade de instituições financeiras. Quando a gente fala de milhas, nós estamos falando de recompensas em que as companhias aéreas nos fornecem, tá? Por participar do programa de fidelidade delas, enfim. Então, sempre que a gente falou de milhas, a gente está falando de milhas Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, né? A Smiles. A gente está falando de milhas Tudo Azul. Então, a Tudo Azul ela é o programa de fidelidade da Azul. A gente está falando de milhas Latam Pass, né? Que a Latam Pass é o programa de fidelidade da Latam. Enfim, e assim por diante. Então, pensamos em programas de fidelidade de companhias aéreas, estamos falando de milhas. Pensamos em programas de fidelidade de bancos, estamos falando de pontos. E aí, por que é importante que a gente saiba diferenciar isso? Porque uma das formas que a gente tem, por exemplo, de acumular milhas é transformando os nossos pontos a partir de uma transferência bonificada em milhas, tá legal? Em que a gente normalmente vai ter, por exemplo, no caso da Latam, a gente transfere aí 1.000 pontos lá do Livelo, 1.000 pontos lá do C6, 1.000 pontos lá da Esfera, e aí a gente transforma em, por exemplo, 1.400 milhas Latam Pass. Vamos ver isso na prática? Vou abrir aqui a tela do computador. Então vamos lá, galerinha, direto aqui da tela do computador. Olha só, esse aqui é um exemplo, por exemplo, em que a gente pode transformar os nossos pontos em milhas. Tá? Então, ó, tá rolando uma promoção de transferência bonificada em que a gente transforma os nossos pontos do Itaú em milhas Latam Pass com até 40%, né, de bônus. Isso vai potencializar demais o seu acúmulo de milhas, tá legal? Então, galera, isso aqui é um erro que eu cometia com os meus pais por mais de 10 anos. A gente nunca se preocupou em transformar os nossos pontos nas horas certas em milhas. Então, se a gente viajou muito, a gente poderia ter viajado quase que o dobro, tá? Só por fazer esse simples passo a passo aqui. Zé, quantas vezes rolam essas promoções por ano? Galera, em torno de 4 a 5 vezes por ano por companhia aérea seria uma média boa, tá? De 4 a 6 vezes aí, né, a gente tem essas promoções. Óbvio que a gente tem mais promoções ao longo do ano, tá? Então, quase todo mês tem. Só que algumas delas não valem muito a pena. Então a gente acaba que conta ali na média umas 4, 5 que realmente valem a pena ali por ano. E como é que a gente sabe que essas promoções valem a pena? Galera, sempre que a gente tiver uma data comemorativa, tá? Então, por exemplo, aniversário de alguma companhia aérea, Black Friday, ou se a gente tem, por exemplo, enfim, Dia das Mães, é provável que a gente tenha uma promoção aí boa, tá legal? Pra gente estar aproveitando. Então, a gente já viu a primeira forma que a gente tem de acumular milhas, tá legal? Que é transferindo os nossos pontos com uma promoção bonificada para transformar isso em milhas. Qual seria a segunda forma que a gente tem de acumular milhas? Vamos lá, seria, por exemplo, a gente comprar milhas, tá legal? Então, sei lá, vamos entrar no site das Miles aqui, por exemplo. Ó, entrando aqui no site das Miles, a gente pode ver a nossa segunda forma aqui, ó, que é comprar milhas, tá legal? Vou abrir uma nova aba aqui. Então, abrindo numa nova aba aqui, a gente tem, né? Que a gente pode comprar milhas aí no site, que aí existem algumas formas de a gente comprar milhas. A gente pode comprar milhas simplesmente comprando direto lá no site da companhia aérea. A gente pode comprar assinando aquele programa de fidelidade daquela companhia aérea, né? Então essas são as formas que a gente tem de comprar milhas. Falando agora da terceira forma que a gente tem de acumular milhas, a gente tem como fazer compras do nosso dia a dia
e, por exemplo, acumular milhas em função disso. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você, por exemplo, vai num shopping, tá, na sua cidade. Né? Aqui eu vou citar o exemplo do Rio, por exemplo, o Barra Shopping. Lá dentro do Barra Shopping, a gente tem lojas como Casas Bahia, Renner, Extra, Ponto Frio. E aí, se eu quiser comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, eu vou lá naquela loja, lá no Ponto Frio, e compro o meu eletrodoméstico lá. Só que se a gente fizer isso pela internet, a gente vai ter um grande shopping online em que a gente consegue fazer isso, galera, simplesmente acumular milhas em função disso. Então, olha só, tá vendo essa abazinha aqui do shopping? A gente pode, por exemplo, ó, lá na Casas Bahia. E aí, ó, a gente faria as nossas compras aqui dentro do site da Casas Bahia. E, por exemplo, comprando esse iPhone aqui, a gente ganharia 13.700 milhas. Né? Comprando essa máquina de lavar aqui, a gente ganharia 5 milhas. Então, galera, isso aqui é inteligentíssimo para você usar gastos que você já tem para você começar a acumular milhas. Então, a gente acabou de ver a nossa terceira forma de acumular milhas. E, claro, dá para a gente expandir isso para diversas outras coisas. Como, por exemplo, a gente também tem a questão do Uber, em que a gente consegue comprar, né, Uber aqui dentro e fazer isso. A gente tem um vídeo já no canal sobre isso, inclusive. Se quiser depois dar uma procurada aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Né? A gente pode alugar carros, a gente pode, né, comprar passagens de ônibus, pode reservar hotéis. Com isso tudo, a gente também consegue acumular milhas. Então a gente já viu aí essas três formas principais. Mas e para acumular pontos, o que a gente faz? Galera, lembrando que pontos, que eu tinha falado para vocês, né, eles são aí em função de programas de fidelidade de bancos, tá legal? Então eu tô entrando aqui na Livelo, por exemplo, e aí a gente tem basicamente as mesmas formas que a gente tem para acumular milhas. Então, uma delas é, por exemplo, comprando, né, os nossos itens do dia a dia ou coisas que a gente vai comprar nas lojas parceiras. Então, por exemplo, imagina que você quer fazer uma compra na Amazon. Olha só, você pode acumular até 4 pontos por real hoje gasto, tá, para você poder fazer essa compra. E o que mais que você pode fazer aqui dentro? Você também pode comprar pontos, tá legal? Então, ó, tanto comprar milhas quanto comprar pontos, a gente vai fazer isso tudo de forma muito otimizada. A gente vai sempre tentar comprar abaixo do que vale. Basicamente, a analogia é o seguinte: imagina que a gente possa comprar uma nota de 100 reais por 80 reais, por 50 reais, por 60 reais. A gente faz isso no mundo das milhas e a gente busca comprar em pontos estratégicos para a gente poder acumular o mais barato possível. E aí sim a gente viajar o mais barato possível, que é a nossa grande finalidade, né? É a minha grande finalidade que eu tenho para todo mundo que me assiste, para todos os nossos alunos, para todo mundo que me segue aqui, tá legal? Então a gente viu aí de forma bem ampla as formas que a gente tem de acumular tanto pontos quanto milhas. Óbvio que para a gente poder aprofundar e fazer isso de uma forma muito mais otimizada, tem pontos certos estratégicos, né? A gente tem horas certas para transferir os nossos pontos para milhas, tem horas certas para a gente comprar milhas, tem hora certa pra gente comprar pontos, né? Tem como a gente precificar e entender se é melhor a gente ganhar 3 pontos para cada real gasto, se é melhor a gente ganhar 2 milhas para cada real gasto. Isso tudo tem uma conta por trás. Essa não é a profundidade que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo as possibilidades que você tem. E aí, se você quiser aprofundar tudo isso, né, de uma forma muito detalhada, para você realmente ter uma visão muito minuciosa de como é que funciona realmente o mundo das milhas, eu te convido a conhecer o método Viagem Todo Ano, em que lá eu explico do zero ao avançado para você poder acumular tanto pontos quanto milhas aéreas. Então é isso, galera. A gente viu as formas que a gente tem de acumular tanto pontos quanto milhas. E aí, se você quiser aprofundar esse conhecimento para você realmente fazer compras inteligentes, para você poder usar os gastos do seu dia a dia para acumular milhares de milhas por ano, né, e você conseguir viajar mais barato, você conseguir dar conforto para sua família, né, e viajar todo ano, eu te convido a conhecer o método Viagem Todo Ano, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E é isso, se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários. Tamo junto, galera, só o começo, bora pra cima!